nosso irmão Evaldo. Você mostra. Você mostra. Eu queria isso. Que a paz bendita de Jesus, o olhar amoroso de Maria de Nazaré, mantenha aquecido o nosso coração no desejo de aprender o Evangelho, as palavras do Evangelho de Jesus, para aplicarmos na nossa dia, nos nossos dias, nas nossas relações. O objetivo do Evangelho, através do Sr. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é de criar uma seita, um novo conceito religioso, não. É para que nós entendamos que a moral do Cristo ela é para ser aplicada na nossa vida. Não é uma expressão, um poema maravilhoso que a gente guarda na memória, não. É introduzir no nosso dia a dia, nas coisas mais comezinhas da vida diária, as exemplificações daquilo que o Sr. Allan Kardec organizou no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho, quando o Sr. Kardec começa a compilar essa obra, ele coloca o primeiro capítulo como sendo aquela orientação da máxima do Cristo, do não vim destruir a lei. Como também a doutrina espírita não veio para modificar o que já estava construído na sociedade terrena em termos de orientação pedagógica. Por que pedagógica? Porque é a aplicação diária da nossa vida. Durante muitos milênios, a humanidade entendeu que as propostas contidas no cunho moral de uma religião era para ser falada dentro do templo religioso que estivéssemos afeto. E a doutrina vem mostrar que não. É uma aplicação dentro do templo do coração, que é a nossa casa íntima, aonde nós iremos buscar o entendimento acerca daquilo que Jesus veio. Jesus veio ensinar, veio. Mais do que isso, ele veio exemplificar as suas palavras, dizendo para a gente que é possível. Mas em nenhuma parte do Evangelho, Jesus diz que seria fácil. Por quê? Porque é a luta interior conosco mesmo, das nossas, como diz Kardec, né, no Livro dos Espíritos, das nossas vicissitudes, dos nossos hábitos milenares, daquilo que já nos condicionamos muitas das vezes, do bateu, levou, eu não levo desaforo para casa, fez comigo, vai ganhar o troco. E eu sempre me lembro que tem um irmão, um cantor, o Fábio Júnior, né, muito conhecido da mídia nacional. O Fábio Júnior uma vez perguntou, a repórter perguntou para ele, por que você tem sempre essa aparência tranquila, de bom menino? Ele falou assim, que o Chico me ensinou a levar desaforo para casa. Sabe? Quando a orientação que nós temos é justamente ao contrário, né? Não leva desaforo para casa. E o Chico ensinou o Fábio Júnior, por isso ele fez a música que o Joselito vai começar a preparar para a gente, a música do Fábio Júnior, tá? Eu estou falando em público para ele não ter saída, né? Para ele poder depois ter que se virar. Né? Mas o Fábio Júnior tem uma música que ele fez em homenagem, em agradecimento, homenagem não, em agradecimento ao Chico por tantos ensinamentos de mudança de conduta. E quando a gente vem para o Evangelho, primeiro capítulo, como a Ana Paula falou, que é não vim destruir a lei, o senhor Allan Kardec dissertou sobre o ponto de não vir destruir a lei em 8 tópicos. E aí ele introduz no Evangelho uma nova orientação, uma nova visão, que são as instruções dos Espíritos. Ou seja, ele disserta dentro da sua base de conhecimento do Evangelho, no transcorrer da humanidade terrena, ele discorre sobre o ponto que Jesus afirma, que está anotado, vou ter que ler que eu não lembro de cabeça. Cadê? Aqui. Né?
está anotado no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18, quando Jesus afirma que ele não veio destruir a lei. Isso, Allan Kardec, então, introduz uma nova possibilidade de orientação, que são as instruções dos Espíritos. E, não casualmente, não do nada, né? A primeira mensagem do Livro dos Espíritos, na instrução dos Espíritos no Evangelho, é de um espírito evangelista, um espírito israelita. O nome dele é Mardoqueu. E ele era contemporâneo de Kardec, era o rabino de uma mesquita, de uma sinagoga muito importante em Paris, e ele tomou conhecimento ainda na vida física dos conceitos do Livro dos Espíritos. E ele afirmava nas suas pregações na sinagoga que ali não tinha nenhum absurdo, pois que o próprio Moisés conversava com os espíritos. O próprio Moisés, o Velho Testamento, né, ou a primeira revelação, está recheada de interferência do plano espiritual no plano material. Abraão, que é o pai do povo hebreu, né, o pai do povo judeu, Abraão recebeu a visita de 3 anjos materializados e conversou, dialogou com eles. Então, Mardoqueu falava nas suas pregações, quando algum participante da sinagoga sobre esse novo conceito, ele diz que a Bíblia ou a Torá está recheada de fenômenos espíritas. Então, não havia nenhuma novidade. Era a consciência que ele trazia, não a visão de um outro conhecimento filosófico religioso, mas comprovando o quê? A universalidade do ensino dos espíritos. Os espíritos não se atêm a um grupo social ou um grupo religioso. Não. As informações da espiritualidade ocorrem em todos os cantos do planeta, desde a África até a China. Nós temos vários exemplos na história humana da intervenção da espiritualidade na condução da sociedade, em várias épocas da humanidade. Então, Kardec escolhe essa mensagem, e até a Virgínia nos lembrou no curso, que a mensagem de Mardoqueu está na Revista Espírita de 1858, em março de 58, não é não, Virgínia? 61 é a segunda mensagem. Tá? Na Revista Espírita, dizendo que em março de 58 foi a primeira mensagem de Mardoqueu. Depois ele mandou mais 3 mensagens em 61. Então, Kardec coloca para a gente que a visão da espiritualidade de acompanhar os nossos pensamentos, mas dando uma amplitude maior dos ensinos que nós necessitamos aprender. Então, nessa instrução dos espíritos, intitulado A Nova Era, por que Nova Era? É uma coisa nova que está acontecendo? Não. É a confirmação das palavras do Senhor Jesus no Evangelho. Lá no Evangelho de João, no final, na Santa Ceia, da ceia, né? Antes de Jesus ser preso, ele fala o que para os discípulos? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que irá relembrar tudo que eu tenho dito e retirar o véu daquilo que ainda está obscuro. Essa é a finalidade dos espíritos e não dos espíritas. A gente tem que fazer essa dissociação, porque o primeiro livro que Kardec codificou é o livro dos espíritos. Por quê? Porque ali contém a orientação do plano espiritual acerca dos assuntos mais variados que o homem possa enfrentar, possa ter necessidade de compreender. Então, nessa mensagem de Mardoqueu, na Nova Era, ele vem confirmar, como ele diz aqui no início, que Moisés nos ensinou que Deus é único. E sim, faz parte do conceito que Moisés trouxe para o povo, porque Moisés descobriu isso do nada. Ou ele acordou de manhã, olhou para o céu e falou, Deus só tem um Deus mesmo. Não. Moisés, como israelita, ele, embora tenha sido criado na casa do faraó, como filho da princesa, os conceitos da tribo de Israel, dos judeus, era ainda muito forte dentro da sua alma. Por quê? Porque nós temos
a pluralidade das existências, ou comumente chamado de reencarnação, nós trazemos aquisições de várias jornadas que nós já enfrentamos no plano físico. É por isso que nós temos algumas facilidades para determinadas atividades e grande dificuldade para outras. Por exemplo, todos nós aqui sabemos que temos muita facilidade de perdoar, de esquecer, não é? De amar o próximo. Isso é o quê? Resultado de várias experiências que nós enfrentamos no plano físico, aonde já compreendemos que não fazer assim causa danos maiores a nós mesmos. Ainda temos muita dificuldade na questão de dividir o pão nosso de cada dia. A gente compreende. Afinal de contas, o pão é meu e tira o olho. Mas outras atitudes, para nós e para alguns, se tornam de maior facilidade. É por isso que na história da humanidade terrena tem tantos espíritos que passaram por tantas situações e venceram as maiores batalhas íntimas que a gente coloca como se fosse num altar íntimo de agradecimento pela exemplificação que deram. Mas não que eles alcançaram um patamar de entendimento que nos seja proibido alcançar, ou que seja na condição da impossibilidade de alcançar. Eu gosto sempre de lembrar que nós temos aqui, né, aos domingos, o tratamento espiritual orientado por Sheila, através da equipe do Dr. Erma, que, em certo momento, uma pessoa disse para o Dr. Erma, ele na orientação, a pessoa falou assim, Dr. Erma, mas é muito difícil isso. E ele falou assim, difícil é aquilo que ninguém fez. E tudo que nós precisamos para a nossa transformação, Jesus exemplificou. Ele pega pesado, né? Como diz o Eliane, ele bota o sarrafo lá no alto. Mas por quê? Por isso que Jesus é nosso guia e modelo. Então, aqui, Mardoqueu coloca para a gente que Moisés veio apresentar uma novidade, que era o Deus único. Poxa, mas espera aí. Quem veio primeiro, Moisés ou Abraão? Poxa, vocês sabem quem veio primeiro? Não vale de responder, Miguel. Para de balançar a cabeça. Tá? Abraão veio 1.200 anos antes de Moisés. E ele já apresentava a condição do Deus único, porque Abraão abandonou as suas terras baseada numa orientação espiritual vinda de Deus, que ele deveria levar toda a sua família para a terra prometida. Eu sei que todo mundo já leu a Bíblia, não entendo, beleza, né? Gênesis lá de Moisés, bonitinho, né? O Pentateuco mosaico, né? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números, são os 5 livros de Moisés. Eu sei que todo mundo tem isso na cabeça. Não é, Jesus? Não, não tem. Mas se nós não lermos o que Moisés deixou para a gente em termos de orientação, Evaldo, mas não são só os 10 mandamentos? Não. A vida de Moisés foi uma vida de professor, daquele tio do jardim de infância, que muitas das vezes vê os erros sendo repetidos e vai encaminhando a criança para uma conduta mais segura. Então, é necessário, é de bom tom, o espírita ler o Velho Testamento, pelo amor de Deus, senão não vai entender o Evangelho. Não entendendo o Evangelho, não entende a doutrina espírita. Por isso que é a primeira revelação de Moisés, a segunda revelação do Cristo e a terceira revelação dos Espíritos. Não tem mais uma individualidade que represente. Então, Moisés veio confirmar essa afirmação de Abraão, do Deus único, por quê? Nós, quando hebreus, lá no Egito, lembra daquela época? Lembra? Aquela da serpentezinha? Aquela mesmo. Lá no Egito, nós ficamos 400 anos no Egito, não na condição da escravidão, mas da servidão. É diferente, porque no primeiro mandamento da lei de Deus, está colocado assim, eu sou o Deus que vos tirou do Egito da casa da servidão, não fala de escravidão. Por que tem diferença? O hebreu, ele ganhava menos do que um egípcio, executando a mesma tarefa. Parece até a coisa do homem e da mulher de hoje em dia, né? Que a mulher executa a mesma tarefa e ganha
inferior, né? Isso aí a maioria das mulheres são tudo judeus daquela época lá, tudo egípcios daquela época. Então havia essa diferença na valorização da mão de obra egípcia e do hebreu. Então, quando Moisés os tira da casa de servidão, era um povo que já tinha uns conceitos um tanto quanto tumultuados em relação ao quê? Ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Já tinha muitos conceitos que não faziam mais parte da tradição hebraica. Por isso que a Bíblia nos traz aquela visão, até certo ponto, romanceada das 10 pragas que acometeu o povo egípcio em função da negativa. Que é interessante, né? Como é que poderia ter 10 pragas contra os egípcios se todos são os filhos de Deus, né? Aí a gente erroneamente trouxe a ideia da preferência, do privilégio. E, inclusive, você sabia, Miguel, que o espírita diz que o espírita é privilegiado? Sabe? Eu não consigo entender isso, não, gente, porque privilégio, todo privilégio gera uma preferência, toda preferência é injusta diante da equidade da lei de Deus. Não existe espírito privilegiado à luz da lei divina. Não existe. Existem aqueles que assumem mais responsabilidade pelas benesses que alcançam. E daí gera uma responsabilidade. Então, o povo hebreu se achava, em função daquilo que Abraão, Isaac e Jacó trouxe, eles achavam, ainda mais na palavra de Moisés, que eram privilegiados, sim, e deveriam utilizar-se dos meios possíveis para sair da casa da servidão, como está lá no primeiro mandamento. Todas as vezes que nós contrariamos a lei de Deus, nós voltamos à casa da servidão, que simbolizado pelo Egito. Então, Moisés deu essa visão de que teria que tirar o povo hebreu da casa da servidão para voltar novamente na trajetória do caminho da terra prometida que Abraão iniciou a trajetória lá atrás, há 1.200 anos. Então, quando Moisés vem trazer essas informações e ele sobe o Monte Sinai, aonde recebe os 10 mandamentos, ele precisa ter que se adequar à sua capacidade de interpretação, porque Moisés não era um camponês rústico. Ele era um homem de grande cultura porque foi criado na casa do faraó. A gente não pode esquecer disso. Porque senão dá uma ideia de que, de repente, né, Moisés foi tocado lá e era gago. Né, Miguel? Moisés era gago, sabia? Aí precisou de Arão para ser o médico de psicofonia dele, né? Porque Moisés não conseguia falar uma frase completa sem gaguejar. Então, era necessário que alguém interpretasse aquilo que ele recebia, aquilo que ele percebia das esferas espirituais. Então, ele nos apresenta um Deus único. Ele nos mostra que a forma que temos que nos conduzir diante daquilo que Deus espera de cada um de nós, de cada criatura, está baseado na conduta moral estabelecida nos 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, a gente já teve uma informação através de Emmanuel, né, nas obras de Chico, que mesmo quando a gente chegar num plano de felicidade, sabe, Dani, a gente vai continuar sendo regido pelos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos não visam a condução do homem na matéria, mas do espírito imortal. Então, a eternidade afora, nós estamos regrados por esses 10 mandamentos. Evidentemente que, à medida que nós vamos progredindo moralmente, intelectualmente, a nossa percepção toma um volume maior, mas num contexto, na base do ensinamento moral que Moisés nos trouxe, são os 10 mandamentos. E é encrenca para a gente. Eu até lembrei, não sei se o Miguel vai recordar, numa mesa mediúnica na nossa casa, ainda lá na Santa Egil, um espírito que era associado ainda ao Islã, ao islamismo, e o dialogador começou a entabular com ele uma conversação e, sentindo que era um espírito ligado ao Islã, começou a falar acerca dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Aí o espírito falou assim, conheces o primeiro mandamento? E o dialogador reproduziu o que representava os 10 mandamentos. E o espírito falou assim, tu segue esse primeiro mandamento? Se não segue os outros 9, é hipocrisia.
Profundamente correto. Lembra disso, Miguel? Profundamente correto. Por isso que o primeiro mandamento é amarás a Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento e toda a tua alma. Se ainda não encontramos o caminho para essa transformação íntima baseada no primeiro mandamento, aí eu me contento assim, não, mas eu não mato ninguém, nem roubo ninguém, eu não blasfemo, eu não falo o nome de Deus em vão, não fala. Michele, você vai vir amanhã aqui na casa? Se Deus quiser. Então, se você não vir, a culpa é de Deus, não tua. Né? Então, até nas nossas palavras, a gente começa a querer burlar as orientações dos 10 mandamentos, que são morais, não são materiais. Não é roubar apenas o objeto, se apropriar indevidamente do objeto de alguém, de algum valor ou não de alguém, é também roubar a esperança, roubar a fé, roubar a consciência do outro, mediante as suas preposições. Então, Moisés dá uma abertura, uma abrangência maior sobre a questão dos 10 mandamentos, que é de cunho moral, não é material. A doutrina vem nos especificar isso, principalmente através do Cristo. Quando ele afirma, não vim destruir a lei, Jesus está afirmando para a gente que a lei moral ela é aplicável às nossas vidas. Ela é aplicável às nossas vidas. De uma forma que ainda temos dificuldade, evidentemente. Eu sou com maior dificuldade de aplicar na minha vida cotidiana, mas é possível. Não é nada, sabe, estratosférico que seja absurdo. A gente começa a analisar no nosso íntimo, e aí a gente lembra da pergunta, se eu não me engano, Miguel, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. É a 895 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona os benfeitores. Pode o homem, empreendendo a sua força, vencer as suas dificuldades? E os benfeitores dão uma resposta que deixa a gente meio acabrunhado, porque ele fala assim, pode, e exercendo esforços muito insignificativos. Ele não fala que é insignificativo, não, Aline. Ele fala que é muito insignificante. Os esforços que nós temos que fazer para vencer a nossa dificuldade. Basta que tenha para isso vontade. Ah, como é difícil ter vontade. Essa vontade boa que nós precisamos exercer dentro da gente para começar a olhar os 10 mandamentos não como uma literatura pendurada num quadro dentro da nossa casa, que é bonito pra caramba, porque foi Deus que mandou Moisés escrever. Não é isso. É uma conduta íntima que nós começamos a analisar à luz daquilo que Jesus nos fala e à luz daquilo que a doutrina espírita nos esclarece, da possibilidade de pensar na forma de seguir a orientação dos 10 mandamentos. Na segunda mensagem, a primeira foi de Mardoqueu e a segunda é do espírito Fenelon. E Fenelon vem falar, né, ele começa de uma forma poética muito bonita, né, que ele coloca assim, um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Qual é o representante maior dessa luz, dessa verdade, que venceu todas as dificuldades de entendimento acerca das leis que Moisés trouxe, senão o Cristo? Mas não mais como Moisés, com o cajado na mão, pela força, pela imposição das ideias, mas pela exemplificação do amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque se Jesus coloca só amai-vos uns aos outros, tá? Eu ia escolher as pessoas que eu gostaria, que eu quero amar. Eu iria começar a dividir o aspecto desse meu amor apenas para os meus filhos, para os meus familiares mais próximos. Mas aí Jesus complica a vida do Evaldo, que ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Algumas traduções vêm como eu vos tenho amado, porque coloca mais na ação presente, né? Que o amor do Cristo, como diz Paulo, né? Ele nos constrange, né? Ele nos estimula a mudar. Não é mais uma figura de retórica, um poema lindo e maravilhoso, né? Que muitas das vezes Paulo retrata com tanta intensidade, não.
É uma proposta do amor começar a nascer dentro do meu coração para que eu tenha um processo de compreensão. E o principal, dentro de um aspecto de compreensão que a doutrina nos oferece, é o do respeito ao próximo. Porque não existe amor sem respeito. Não existe caridade sem respeito. O respeito, ele esbarra naquela outra afirmação de Jesus, que não dá para dizer que é a maior ou menor, porque a palavra do Cristo, como diz Pedro, né, são palavras de vida eterna. Mas Jesus fala assim: fazei ao vosso semelhante aquilo que quereis que lhe fosse feito. É o extremo da empatia, desse sentimento de se colocar no lugar do outro, é você fazer pelo outro aquilo que você gostaria. Se você está triste, se você está acabrunhado, você quer o quê? Uma crítica ou um abraço? Se quer um abraço, ofereça isso para quem está nessa mesma situação. Se você está tão ciente que você está no caminho certo, o que Jesus fala? Que o homem prudente é aquele que ouve minhas palavras e as segue. Então, para você estar no caminho prudente, você tem que estar seguindo as palavras de Jesus. Se você não está trilhando o caminho da caridade, que é a máxima que o Cristo nos traz, se você não está trilhando, fica difícil você querer apontar o dedo para o outro, que está errado, que não é bem assim, porque a caridade, ela passa a fazer parte, como diz os benfeitores a Kardec. Kardec questiona como que Jesus entendia a caridade. E a resposta, que ficou muito gravada no movimento espírita, como um BIP, né? Uma sigla bonitinha, mas de uma complexidade enorme, porque é benevolência para com todos, indulgência para o erro do semelhante e perdão incondicional. Ah, Paulo, peraí, não é tão fácil assim? Não, não é fácil, mas é possível. É possível. Então, Jesus veio nos trazer esse ângulo de visão, porque ele fala assim, no final da sua jornada física, ele fala assim para os discípulos: já não vos chamo de servos, mas de amigos e irmãos. E tudo que eu ouvi do meu Pai, eu falei para vocês, eu ensinei a vocês. Então, não há necessidade de ter mais nenhuma outra nenhum outro Cristo ou a volta de Jesus, como muitas das vezes a gente imagina que vai acontecer. Não há necessidade disso, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu ensinei a vocês. Kardec pergunta aos benfeitores: qual o exemplo de modelo e guia que Deus oferece à humanidade? E os Espíritos, é a resposta mais curta das 1018 perguntas do Livro dos Espíritos. A mais curta, vinde Jesus. Então, ele é o exemplo maior de exemplo e guia, de guia e modelo que nós precisamos. Mas só que a gente ainda não entendeu, porque a seguir, na 622, se eu não me engano, né, Miguel? O Kardec pergunta assim: se Jesus é o guia e modelo que Deus nos oferece, olha que frase bonita, né? Nos oferece, não impõe. Eu não tenho direito de impor o meu entendimento do Evangelho a Ana Paula e nem a ninguém. Eu tenho a obrigação de respeitar o entendimento dela. Satisfaz a ela, o meu a mim. Então, quando ele diz que ofereceu Jesus como exemplo e modelo para nós, aí Kardec fala assim: mas se já tem Jesus, para que veio os profetas? A resposta é constrangedora, que os espíritos falam assim: porque os homens esqueceram e desprezaram a mensagem do Cristo. Não é só esquecer, não é só esquecer. Desprezaram. E é o ato de desprezar, é aquilo que você até percebe que tem algum valor, mas para mim não serve de nada. O esquecimento é natural pela volúpia da vida física, e muitas das vezes nós realmente esquecemos. Era para ter feito uma prece para fulana, quando fulana falou aquilo para mim, que me machucou. Não era para eu revidar, era para fazer uma prece.
eu esqueci. Então, esse esquecimento acontece. Agora, desprezar é quando aquilo está ainda dentro do teu coração, mas não consegue sair para a ação do nosso dia a dia. Então, o Cristo veio exemplificar para cada um de nós a possibilidade de nós termos um contato mais próximo com a sua doutrina. E aí o homem levou ainda um período muito longo para esse entendimento. E nós, como diz a mensagem inicial, caminhamos para as batalhas intermináveis, para a belicosidade, guerras sem fim, né? Aquelas guerras íntimas, aonde eu vivo querendo massacrar o outro para a execução da minha vontade. Nós temos um benfeitor, né? Conhecido como José Grosso. Ele falou uma frase uma vez para a gente que me marcou muito, porque ele diz que o julgamento é colocar o peso da minha vontade sobre a ação do outro. Sabe? E eu me sinto nesse direito. Não, que é isso? A Paulinha devia fazer assim, fazer assado. Tá bom, e por que eu não faço? Se eu tiver os olhos voltados para as minhas ações, eu não vou prestar atenção nas ações da Paulinha. O nosso prefeitor Chico, ele falou assim: Chico, você tem o hábito de julgar o outro? Aí o Chico falou assim: meu filho, eu tenho tanta coisa para fazer que não dá tempo. Sabe? A forma mais sutil de falar o quê? Sabe? Macaco, olha o teu rabo. Cuida da tua vida. Deixa a vida do outro para lá, que é do outro, não é teu. Como diz a Madre Teresa de Calcutá, né? Um repórter perguntou para ela, falou assim: ô, irmã, a senhora fica aqui dando banho no leproso, aqui em plena Calcutá, pega a água lá do rio. A senhora está querendo chamar a atenção, né? Da imprensa internacional, chamar a atenção da rainha. Ela falou assim: meu filho, eu já aprendi, com o passar do tempo, que é entre eu e Deus. E quando nós começarmos a introduzir isso na nossa vida, eu não vou me ter tempo de preocupar com a vida da Ana Paula, não, nem da vida de ninguém, nem dos meus filhos. Porque, às vezes, a gente paralisa as nossas ações em função da vida dos nossos filhos. Mas só que, né, eles cresceram. Eles chegaram a um ponto da existência deles que nós temos ainda o compromisso da orientação sempre, mas não de carregar no colo. Não de botar aqui no ombro e deixa comigo que eu sou mamãe, eu sou papai. Não, porque, na realidade, quando retornarmos ao plano espiritual, nós teremos uma... Lembra do Alda Compadecida, do Ariano de Suassuna, um clássico da literatura brasileira, né? Quando desencarnaram aquele turma toda, aí estava lá o tribunal, né? Nosso Senhor Jesus Cristo era o juiz da parada, né? Nossa Senhora era advogada de defesa, e o Caramunhão, o Caficento, o Ronquifuça, aquilo tudo era a acusação, né? Não é isso, não. Aquilo ali é a simbologia de que todos esses juízes, defensores e acusadores estão dentro de mim através da minha consciência. Então, não vai adiantar eu falar assim: olha, Joselito, eu não vou lá para o centro para estudar, sabe? Para poder participar da palestra dos cursos, que eu tenho que tomar conta do meu filho. É mesmo, está novinho, ele está com 28 anos. Tem que tomar conta dele. Então, é uma responsabilidade de cada um. Não estou dizendo aqui que deve abandonar filho, nada disso, não. Eu estou dizendo o seguinte: que a gente deve colocar nos devidos lugares os níveis de preocupação que nós temos e, às vezes, esquecemos das nossas responsabilidades. Então, para encerrar, né, Paulinho? Que é hora hoje, né? Ela tem ali que ver. Eu vou mostrar para todo mundo. Ela fica mostrando isso aqui. Aí tem o outro aqui que é pior ainda, que não se vê, ela mostra mesmo. Para encerrar, tem uma mensagem de Santo Agostinho, né? Onde os espíritos falam que Santo Agostinho é o maior divulgador do espiritismo. E a história de Santo Agostinho é muito complexa, porque Santo Agostinho também teve a sua porta de Damasco. Ele também teve a mensagem do Cristo diretamente direcionada a ele pela vida devassa mesmo. Santo Agostinho, com 16 anos, já tinha 3 filhos. 16 anos. E ele andava sempre com 2 punhais.
Porque se olhava para tu não gostava de você, ele metia a faca em tudo. Era a prática, um homem extremamente violento. E ele tinha mãe, né? Tinha a mãe, Mônica, né, que rezava diariamente pedindo a Jesus e a Maria de Nazaré por ele. Isso no século V, tá? No século V. E uma noite conta a história que ele saindo de casa, que ele estava agoniado, né, ele não matei ninguém essa semana, não esbofeteei ninguém, eu vou sair, vou para a taverna beber. E a mãe falou, a Mônica falou assim, meu filho, não vá, vai cair um temporal. Ô, mãe, não se mete, eu sei. Né? E ele sai. E naquele momento ele vê um barulho na estrada e ele já com um punhal na mão, sai, ocorre um raio, né? E o raio exterioriza-se na lâmina do punhal e ele vê a figura de Jesus. Agostinho, vem para mim. Um criminoso, né? Na acepção do termo. E ele, naquele dia, ele dobrou o joelho ao chão e falou, eu te reconheço como meu Senhor. E trocou a conduta da vida dele de uma forma absurda, né? Muito semelhante a Paulo de Tarso, muito semelhante. E ele foi divulgador do cristianismo naquela região da Itália, e ele foi ser bispo depois, foi para a vida monástica, né? E acabou sendo bispo lá na costa da África. E Santo Agostinho, ele ainda, na matéria, ele tem uma frase que está naquele livro Confissões, né, Miguel? Eu não li, não, mas quem leu, é um livro grosso pra caramba, quem leu diz que tem muito conteúdo, muito bonito o livro que Santo Agostinho escreveu. E ele fala assim, num determinado momento, após o desencarne da sua mãe. Ele na matéria, atenção, estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Essa certeza que ele tinha dentro do seu íntimo o qualificava como 13 séculos depois, do maior difusor da doutrina espírita e das verdades espirituais. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala dos anjos guardiães, que Santo Agostinho responde assim, nós, embora não habitando o mesmo planeta que vós, não esquecemos de vocês. Sabe? Porque o espírito não precisa estar grudado aqui em mim para me ajudar, para me amparar, para me orientar. Ele não precisa fazer isso. Então, Santo Agostinho dá essa exemplificação de que o amor que nós temos um pelo outro transcende a limitação da vida física. Ele é eterno, é imortal. E nós vamos caminhando nessa certeza para que a gente se conduza dentro do Evangelho de Jesus, não para poder fazer bonito, sabe, chamar atenção, porque é bom, é isso, não, é para que você tenha a paz de consciência. É por isso que o nosso mentor, ele, um minutinho, só pode, tem uma historinha, né, do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, né? Que ele, com 17 para 18 anos, ele foi acometido de uma síndrome, começou a paralisar os membros do corpo, e ele, aos 23 anos, só mexia os olhos. Não levantava, não andava, nada. Deitado, e ficou assim até os, se não me engano, 49 anos, quando ele desencarnou. Mas mesmo assim, deitado assim na cama, sabe, Rodrigo? Ele fazia palestra, escreveu um livro, fundou 2 centros espíritas e uma creche, mesmo deitado na cama. E o Jerônimo foi acometido de uma hemorragia intensa intestinal, e ele morava na cidade de Ituiutaba, que era um pouco distante de Uberaba, e ele falou, eu não posso desencarnar sem ir falar com o Chico. Eu tenho que falar com o Chico. Mas como é que você vai? Você está fraquinho? Tá... Ah, mas vocês têm que dar um jeito, eu quero ir lá falar com o Chico. E aí um fazendeiro da região, muito amigo e compadecido da situação dele, emprestou o avião e foram lá para Uberaba. E o Chico estava na reunião lá, costumeira no grupo da prece, e aí abre a porta e entra aquela marca do Jerônimo, né? Já toda vermelha de sangue.
E Chico fala assim, Jerônimo, vem me visitar, meu filho. Ele, não, Chico, eu vim me despedir de você, porque, Chico, eu já viajo com atestado de óbito. Só falta botar a data e a hora, porque já está assinado que eu vou morrer. Aí o Chico falou assim, vai mesmo. Vai mesmo. Sabe por que você vai morrer, Jerônimo? Porque você vestiu a camisa do coitadinho. Coitadinho de Jerônimo, está assim. Coitadinho de Jerônimo, está assado. Você vestiu a capa do coitadinho. Quando você entender que você não é coitadinho, porque Deus é amor, Jesus nos ensina, você vai entender que você tem que voltar ao trabalho no bem para que você parta assim. Mas quando Deus disser que chegou a sua hora. Aí Jerônimo falou, então eu vou embora, né, Chico? Ele vai trabalhar, meu filho. E vão levando a marca do Jerônimo, quando chega na porta, sabe, o Regina? Aí Jerônimo fala assim, lá da marca, ele diz, Chico, fica na paz. Aí o Chico, tira o Z, Jerônimo, tira o Z, fica com a pá na mão, porque só o trabalho no bem nos dá paz de consciência. Graças a Deus. Bom, que nesse momento possamos agradecer ao nosso irmão Evaldo pelo estudo, possamos passar esse instante, para um momento que é um momento de passe, momento em que nós nos envolvemos, né, com essa energia amorosa de Jesus através dos companheiros, essa espiritualidade amiga que aqui já se... Então, é um momento que é único de cada um de nós, é aquele que, porventura, é voluntário. Então, aquele companheiro que, porventura, não quiser, não estiver disponível, nem à vontade para o recebê-lo, é só falar com o médium. E aí é um respeito que nós temos que ter com o nosso filho. Foi bem colocado no nosso... Então, que os médicos possam se posicionar para esse momento, o momento que passe. Graças a Deus.
instante, possamos unir os nossos corações, os nossos sentimentos, agradecer todas as bênçãos recebidas, agradecer ao Pai maior, agradecer a Jesus, agradecer a Maria, e toda essa espiritualidade que conosco sempre. Agradecer ao Senhor por essa casa, por esse momento. Estamos aqui reunidos. Mas podemos pedir algo, Senhor. Nesse instante, tudo aquilo que aqui recebemos com tanto carinho, dessas energias de paz, de amor, que elas possam ser conduzidas a tantos irmãos, Senhor, que nesse momento estão em dores e sofrimentos, que ainda não te entenderam, que ainda não te compreenderam, Senhor. E onde houver uma dor, que a tua misericórdia possa se fazer presente. E que possamos, Senhor, ir para os nossos lares, levando essa paz, essa certeza da tua presença em nós e nas nossas vidas, para que possamos ter uma semana com muito trabalho, mas trabalho com a tua presença em nossos corações. É assim seja. Uma boa tarde, noite para todos. E que possamos ir para os nossos lares com muita paz no coração. Aqueles companheiros que fizerem um atendimento fraterno, uma conversa fraterna, que permaneçam no salão.